Olha, a Bill tá aos 39 anos. Não, 40. Aos 40 anos. Destaca-se pelo compromisso, vamos lá. Com aperfeiçoamento contínuo, desenvolveu boa parte de sua trajetória do mercado imobiliário de lançamento em São Paulo. Foi membro do G4 Scale, olha, desenvolveu habilidades como excelentes mentores. Formado em publicidade, propaganda, pós-graduação em administração, Viviane se prepara para compartilhar suas percepções na roda da empreendedora. Hoje, aqui no Mentoring Day, ela tá aqui. Vamos lá, eu quero que vocês conheçam ela, focada, aí vem, desenvolvimento de inteligência emocional. Isso que dá, não é? Muita coisa pra fazer. Conheçam a Viviane Morelles, que vai deixar uma mensagem para vocês sobre inteligência emocional. Aqui no Mentoring Day. Obrigada por participarem. Eu tô sem o passador. Oi? Ah, tá bom. Eles me pediram 1 minuto. Então vamos lá, né? Primeira palestra em Portugal. Espero que seja a primeira de muitas. Brincadeira. Mas vamos lá. Cada player, cada pessoa que veio aqui trouxe um conhecimento sobre determinado segmento e todo mundo abordou a questão da importância do planejamento no processo de construção, seja da sua marca, seja do lançamento de produto, seja de uma expansão que você tenha aí planejado para o seu negócio. Independente do momento que você está hoje, enfim, você tem que ter o planejamento, isso muito bem desenhado. Só que para você perseverar, continuar e formar times fortes, você tem que ter a inteligência emocional associada ao seu negócio. Porque nos momentos difíceis, você vai ter que corrigir rápido. O erro, ele faz parte do processo. Mas você vai ter que corrigir rápido. E qual é a ferramenta que vai te ajudar? Lógico, é o preparo, é o conhecimento, né? O Coutinho abordou muito bem isso, né? Ele falou muito sobre treinamento, sobre disposição e tempo. Então você tem que fazer essas associações para que você consiga ter uma performance, no final das contas, melhor. Então, o que seria, né? O que é a inteligência emocional? Quando a gente pensa na inteligência emocional, a gente tem que entender as nossas emoções e entender as emoções com quem nós estamos comunicando. Porque se a gente não percebe as nossas emoções, o que a gente quer transmitir, as palavras que nós vamos usar, porque boa parte as pessoas não nos compreendem pela forma como a gente fala. Até no slide anterior, né, o rapaz Erickson, né, que trouxe a questão da imagem. O quanto é absorvido pela imagem e quanto daquilo que a gente diz, daquilo que a gente fala é absorvido no final das contas. Então a forma como a gente fala também vai impactar isso diretamente. Então quando a gente pensa em inteligência emocional, eu trago aqui alguns dos pilares que eu acredito, né, que é importante a gente fortalecer quando a gente está fortalecendo o nosso CPF, quando a gente está fortalecendo a nossa marca e o nosso produto. Então, primeiro de tudo, o empreendedor, o empresário, ele tem que ter coragem, né? Coragem para ir lá, testar, acertar, errar, construir. Na sequência, ele tem, quando eu trago a inteligência emocional, por que eu falo da confiança? Porque você tem que acreditar muito no seu propósito, você tem que acreditar muito naquilo que você está fazendo. Por quê? Faz parte do processo receber nãos na caminhada. E de que forma a gente vai perseverar e continuar? Então a gente realmente tem que estar com esse pilar da confiança no que somos,
da nossa mensagem, do que a gente quer transmitir, muito bem alicerçado. Aí, depois de pensar nesse pilar, a gente vai trabalhar o terceiro pilar, que é o quê? A gente tem que ter compromisso. A gente não tem compromisso com o outro? A gente está tendo compromisso com nós mesmos? A gente está tendo compromisso com o nosso... Foi muito falado aqui, né, por vários palestrantes. Qual é o seu porquê? Qual é o seu pra quem? Qual é a sua mensagem? Então, se você não está comprometido com isso na sua jornada, eventualmente você não vai dar continuidade. Então, a importância de você ir fortalecendo na sua jornada de construção cada um dos seus pilares. E é muito importante você ter responsabilidade, porque uma vez que também a gente está se propondo a fazer algo, propósito. Maiara trouxe isso muito bem e outros palestrantes falaram também. Propósito é sobre o próximo. Então a gente também tem que ter responsabilidade do que nós estamos desenvolvendo e fazendo para o próximo. E quando a gente alinha todos esses pilares da coragem, da confiança, do comprometimento, da responsabilidade, perseverando, a gente vai ter o nosso resultado. E aí eu trago uma reflexão para vocês. Por omissão ou por ação, né? Como que seus negócios estão sendo conduzidos? Porque quando a gente deixa de fazer uma escolha, quando a gente deixa de estudar a concorrência, quando a gente deixa de olhar para o nosso produto, para o nosso serviço, para o nosso time, a gente está se omitindo. Quando a gente deixa de se atualizar, de entender, enfim. Então, isso é algo que eu acho que vocês têm que anotar, olhar para o negócio de vocês e fazer essa reflexão. Por ação ou omissão, como que eu estou conduzindo o meu negócio hoje? Dentro dos pilares, para você fortalecer sua marca e sua empresa, é muito importante você ter uma cultura organizacional forte. Eu vou ler o texto com vocês, mas a cultura organizacional, eu esqueci seu nome, Larissa. A Larissa falou assim: eu prefiro eu mesma fazer, porque se a pessoa fizer errado eu vou ter que repetir, vou ter que refazer, né? Vou ter um retrabalho. Mas aí é que tá. Quando você tem uma cultura organizacional muito clara, quais é a sua missão, quais são os seus valores, o que você quer entregar, e você investe em treinamento na sua equipe, então eles vão ser os seus porta-vozes. Por exemplo, eu sempre conto essa experiência, né? Eu fui participar do evento da Rota da Empreendedora em Brasília. Maiara estava com uma questão de voo e estava chegando. Milena me recepcionou primeiro. Apesar de Maiara não estar lá, é como se a Maiara estivesse me recepcionando. Porque ela talvez tenha... Lógico, ela tem os talentos dela, obviamente, mas a Maiara deixou tão claro o que ela acredita, qual que é a cultura, qual que é a visão, qual que é o propósito, qual que é o legado, que a equipe dela replica isso na forma de conduzir as atividades. Então, em relação à cultura organizacional. Então, a cultura organizacional é a forma como a empresa se relaciona internamente e se posiciona no mercado. Os valores e propósitos pré-determinados criam identidade e dá direção aos colaboradores existentes e aos futuros contratados e ao próximo. Por quê? Quando a gente pensa em crescer e expandir, que foi o que a Caroline trouxe, você não vai conseguir estar em 10, 20, 30 lugares ao mesmo tempo. Mas se você tiver uma equipe muito bem treinada e com a clareza de onde vocês querem chegar, porque também muitas vezes a meta não é batida, não é porque a equipe não está comprometida com o resultado. Você deixou claro para ela aonde você quer chegar? Qual é a meta? Qual é a visão de expansão e de crescimento para daqui 2, 3 ou 5 anos? Então isso tem que estar desenhado. Eventualmente você não vai ser uma linha reta, ela vai... Só mais 3 minutinhos, tá bom? Então você vai ter que fazer toda essa jornada com a equipe para ter uma performance melhor. Então, ter claro missão, valores, propósitos e investir em treinamento. Aqui eu vou passar rapidamente. Quando você está desenvolvendo
o produto, que foi o que todo mundo comentou. Então você tem que ter muito claro o público-alvo, fidelizar ter claro o público-alvo. E uma frase que eu posso deixar para todos vocês é: fidelizar clientes é tão importante quanto conquistar. Porque muitas das vezes o nosso crescimento de 10, 15, 20% está numa campanha que eu faço de indicação. Indique um amigo e ganhe um percentual, enfim, na sua próxima compra. Ou, de repente, aquele cliente que comprou um produto e eu não fui identificar o porquê da não recorrência de compra. Então, por que ele não está comprando o meu produto de novo? O que está acontecendo? Então, nesse sentido, olhar para a nossa base é muito importante, para entender o porquê que eles estão indo ou porquê que eles estão mantendo, para que a gente consiga replicar isso. Lançamento de produto. Muitos palestrantes falaram sobre a questão da visão de futuro. Então, planejar é trazer o futuro para o presente, de modo que você possa fazer alguma coisa a respeito dele no agora. Então, eu deixo essa frase para vocês como reflexão. Vou passar bem rapidamente, né? Muitas pessoas me perguntam na questão das vendas, se vendas é dom ou é técnica. Eventualmente, tem pessoas que têm um talento nato para a venda, mas venda é treinável. Então, em relação aos negócios de vocês precisam mapear, né, o volume. Qual é a quantidade diária de novos clientes que eu tenho que captar para converter uma venda? Qual é o número que eu desejo atingir? No caso da minha vivência, que foi o mercado imobiliário, a gente tinha lá um número de VGV, né, para converter mês a mês. Nós éramos a empresa que mais tracionava imóveis no Brasil, só com o mercado de São Paulo. E, olhando esses números e essas métricas, vocês vão conseguir identificar a taxa de conversão de vocês. No caso do mercado imobiliário, nós tínhamos que pegar 50 clientes interessados em imóveis. Desses 7, pelo menos 7 tinham que visitar o estande de vendas para a gente converter uma venda. Então, no segmento de vocês vão ter que descobrir o número para que vocês convertam, para conseguir também desenhar a forma como vocês desejam expandir o negócio de vocês e aumentar as vendas. Se vocês quiserem tirar foto, esse é um quadro que as pessoas utilizam bastante na expansão dos negócios. Então, primeiro você tem que prospectar, que seria o plantar. Você tem que ser especialista, porque isso vai te ajudar a contornar objeções. Então, você tem que conhecer muito bem o seu produto ou o serviço na totalidade para você construir autoridade. Você tem que acompanhar, manter contato e colher as assinaturas. Porque no final das contas, se você não assinar o contrato, se você não concluir o negócio, não tem venda. E a gente sabe que o negócio ele só é sustentável quando você tem negócios. E receber indicações é a cereja do bolo, né? Porque a sua taxa de conversão fica muito mais rápida. E vou falar rapidinho. Para finalizar, time de vendas. Objetivos comuns definem o papel e o sucesso de uma equipe. Eu quero ir para cá, eu quero ir para lá. Então, ter esse alinhamento aí de propósito, enfim, né? Os objetivos eles têm que ser comuns. Rapidamente, soft skills, né? Então, pessoas com habilidades diferentes fazem empresas mais prósperas. Então, colabore, some e multiplique. O poder da inclusão, da diversidade e habilidades complementares. Que isso faz com que vocês convertam mais. E em relação à inteligência emocional, a minha mensagem que eu posso trazer para vocês, e as psicólogas depois podem complementar. Corpo e mente fazem parte de um mesmo sistema. Então, o que a gente está sentindo aqui somatiza no nosso corpo. Então, principalmente, você tem que ter claro na sua cabeça aquilo que você quer, aonde você deseja alcançar. Posso só fazer o exercício? 1 minuto. Eu preciso treinar, dizendo não preciso. 10 segundos. Então vamos lá. Só um segundo. É o último exercício que eu vou fazer. Deixa eu safar. Então vamos lá. Todo mundo sentadinho, olha pra baixo, segurando Isso. Fala aí que vocês estão muito felizes. Isso, vocês estão muito felizes. Agora o contrário. Levanta os braços e
falar que vocês estão muito tristes. Viu que corpo e mente faz parte de um mesmo sistema? Então a postura, a forma como você se posiciona, como você fala, vai fazer a diferença. Então, corpo e mente faz parte do mesmo sistema. Invistam em inteligência emocional, que vocês vão comunicar melhor e vão conseguir extrair o melhor dos membros da equipe de vocês. Eu desejo que vocês vendam, cresçam muito. Eu vivo demais. Ó, foi bem corrido. Cadê o certificado? Cadê o certificado, time? Time, ajuda. Embaixadores, começa a ajudar meu time. 30 minutos, tá? Time, certificado, time. Slime. Cadê aqui a foto? Fica, tá aqui.